O Exército Brasileiro é uma vergonha histórica. E não tem nada de defensores da pátria, não, não. É um erro atrás do outro, cada página da sua história é uma vergonha. Se vocês conhecerem a verdadeira história do Exército Brasileiro, vocês tomam nojo. Para começar, quem é o patrono do Exército Brasileiro? Duque de Caxias, não é mesmo? Pois bem, esse camarada, se fosse nos dias de hoje, ele teria problemas seríssimos junto aos organismos internacionais. Certamente ia responder por crime contra a humanidade. Aí eu vou te explicar a você por quê. De 1864 a 1870, houve a Guerra do Paraguai. 6 anos de guerra. Juntou o Brasil, Uruguai e Argentina e travaram uma guerra contra o Paraguai. O Paraguai era uma potência militar, econômica na época, e o exército brasileiro conseguiu destruir aquele país, e aquele povo sofre as consequências até hoje. Aí você me pergunta, mas aonde está o ponto em que Duque de Caxias responderia, se fosse hoje, por crime contra a humanidade? A questão que o Duque de Caxias e seu exército brasileiro conseguiu tirar a vida de 75% da população do Paraguai, inclusive mulheres e crianças. Foi a guerra mais sangrenta do continente. E tem um lado nefasto nessa história. Aquela época, 1864, a população, na sua maioria, era escrava. Poucos eram os brancos e homens livres que poderiam lutar na guerra. O que foi prometido ao negro escravo se ele lutasse na Guerra do Paraguai? Ele iria para a Guerra do Paraguai, uma vez ganhando a guerra, voltando para o Brasil, ele ia ganhar liberdade, uma casa para morar e indenização. O preto escravo foi para a guerra, os que conseguiram sobreviver voltaram para o Brasil. Ao chegar no Brasil, não tinha casa para morar e não tinha indenização, apenas a liberdade. Muitos pretos, por não ter para onde ir, preferiram continuar como escravo para ter onde comer e onde dormir. Já que aqueles outros pretos que voltaram da guerra, mas que queriam a liberdade a todo custo, o que eles fizeram? Foram para o centro da cidade. Naquela época, as partes altas da cidade não morava ninguém, era a região marcada por vegetações, favas, tinha muitas favas. O que esses negros faziam? Iam morar lá nas favas, no meio daquela mata, daquela vegetação. E para sobreviver, eles desciam lá do alto do morro, cometia algum delito na parte baixa e subia correndo para o morro como forma de sobrevivência. Ou seja, ele morava lá naquelas matas, no alto do morro, entre as favas, uma espécie de vegetação que tinha naquela época. Daí que surgiu as favelas. Cidadão que mora na vegetação, entre as favas. Então o exército brasileiro mentiu para o negro escravo, corroborou para a criação das favelas e o empobrecimento do povo preto. Esse é o exército brasileiro, marcado por mentira, traição, golpe e sugação de sangue do povo.